Vamos agora ao vivo saber das principais notícias de hoje na capital do país. E quem vai trazer as informações é a Renata Dourado, direto da redação em Brasília. Oi, Renata, bom dia para você. Olá, Vanessa, bom dia para você e bom dia para todos que nos acompanham. Olha, os ministros do Supremo Tribunal Federal devem debater hoje o formato do julgamento do processo do Mensalão. Foi um pedido do relator do caso, o ministro Joaquim Barbosa. A ação penal apura a responsabilidade de 38 réus no suposto esquema de compra de apoio político durante o governo do ex-presidente Lula. Para que a ação entre na pauta de julgamentos, falta somente a liberação do processo pelo ministro revisor Ricardo Lewandowski. Durante o processo, cerca de 600 testemunhas serão ouvidas. Integrantes da CPI que investiga as relações do bicheiro Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários se reúnem esta tarde. Serão analisados 168 requerimentos protocolados até a última sexta-feira. A maioria de pedidos de convocação de depoentes, como o do próprio contraventor e 2 ex-dirigentes da empreiteira Delta. A oposição também quer que o governador do Rio seja interrogado. Isso porque Sérgio Cabral é amigo do dono da construtora. A CPI recebe nesta quarta-feira as informações da Polícia Federal e do Supremo. O inquérito, com quase 20 mil páginas, levou à prisão do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Boa parte do documento vazou na internet. Mesmo assim, os parlamentares precisam das provas colhidas pela polícia para iniciar as investigações. Os membros da comissão vão decidir o plano de trabalho. O presidente da CPI mista, senador Vital do Rego, vai propor que as reuniões sejam 3 vezes por semana, às terças, quartas e quintas, sempre na parte da tarde, para não atrapalhar as votações em plenário. A oposição insiste em convidar o governador do Rio, Sérgio Cabral, para esclarecer as ligações com o dono da construtora Delta, Fernando Cavendish. Se um governador é convocado para depor na CPI, por que não convocar Agnello, que já há o pedido para a investigação do Procurador-Geral da República, e o governador do Rio de Janeiro, diante de todos os fatos que são de conhecimento público. Vídeos publicados na internet mostram a proximidade do governador do Rio com Fernando Cavendish. Em uma viagem à Europa em 2009, acompanhados, os dois se divertem em jantares e shows de música com as esposas e vários secretários de Estado. Sérgio Cabral confirmou que é amigo de Cavendish, mas negou que tenha favorecido a construtora dele. Os contratos da empresa no Rio somam mais de R$1 bilhão. O senador Pedro Simon, do PMDB, defende a ida de Cabral à comissão, mas sabe que o partido tenta blindá-lo. O PT quer blindar o governador de Brasília, o PSDB quer blindar o governador de Goiás, o MDB quer blindar o governador do Rio de Janeiro, todo mundo quer blindar todo mundo. Olha, divulgadas as gravações feitas pela Polícia Federal que mostram o interesse do bicheiro Carlinhos Cachoeira em comprar a seção de Goiás do PRTB, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. As conversas são entre Cachoeira e um de seus auxiliares e Dalberto Matias, o Dadá. Os dois citam Levi Fidelix, o presidente nacional do PRTB. Fidelix afirmou que não conhece o contraventor e que as acusações não fazem sentido. Ouça agora trechos das escutas feitas em 3 dias diferentes. E o PRTB, também o pessoal diz que tem jeito de conversar com eles aí de Goiás. É uma boa, né? Vê como a gente consegue pegar aqui. Aí lá é o Levi Fidelix, o presidente. Aí eu tenho que ligar lá pra ele vir aqui pra Brasília pra conversar com ele aqui. Eu vou pra aí, ver com ele, tá bom? Aquele valor que eu falei pra você já aumentou, entendeu? Foi que era 200, passou pra 300. Ele tá roubando. E que garantia que tem? O presidente vem, faz tudo e vai pro TRE, resolve tudo. Que isso aí o cara fica com o estado todo na mão, né? Aí nomeia os municipais, isso que ele me falou. Isso é 150. Até 200 dá pra fazer. Mas tem que ter garantia, né, Dadá? Falou então. Conseguiu falar com o Fidel? Tá no Paraná, tá chegando 10 horas. O colega vai pegar ele lá.
E a presidente Dilma Rousseff adiou de hoje para amanhã a reunião do Conselho Político. O motivo alegado pela presidência é que, em razão do feriado do Dia do Trabalho, muitos líderes não conseguiriam estar em Brasília nesta quarta-feira. Será o segundo encontro no ano do grupo, que é integrado por ministros, presidentes e líderes dos partidos aliados. Na primeira, em 14 de fevereiro, o tema principal foi a conjuntura econômica do país e a definição das pautas prioritárias no Congresso. E agora um dos assuntos que deverá entrar em pauta é a CPI do Cachoeira. O Palácio do Planalto não tem se manifestado oficialmente sobre a comissão. No mês passado, em entrevista, Dilma disse que o governo terá uma posição absolutamente de respeito ao Congresso e que tudo deve ser apurado. E a polícia identificou o cliente que humilhou e ofendeu uma funcionária de um cinema aqui da capital. Ele é professor universitário de psicanálise e já tinha passagem na polícia pelo mesmo crime. A jovem trabalha há 3 anos na bilheteria do cinema deste shopping na região central de Brasília. Na noite de domingo, ela não deixou um homem furar a fila para comprar o ingresso. Alegando que estava atrasado para a sessão, ele passou a xingar a moça. Aí ele disse que eu estava sendo muito grossa, que por isso que eu era dessa cor, que meu lugar não era ali lidando com gente, era lidando com animal. E disse também que eu não deveria estar morando aqui, que eu deveria estar morando na África, cuidando de orangotango. Ao ver que os outros clientes apoiavam Marina, o homem fugiu. Ele foi identificado pelas testemunhas como o Dr. Campos Menezes, médico psicanalista e professor universitário. Neste vídeo disponível na internet, o conferencista dá explicações sobre psicanálise. Gravações semelhantes foram mostradas pela polícia a Marina, que reconheceu Campos Menezes. A polícia abriu inquérito de injúria racial, que é diferente do crime de racismo, por se tratar exclusivamente de ofensas verbais. A pena varia de 1 a 3 anos de prisão. Qualquer tipo de segregação é racismo. Qualquer tipo de ofensa que leva em consideração as questões de raça, esse tipo de conduta é enquadrado pela lei penal como injúria discriminatória. Imagens do circuito interno do shopping registraram a fuga do homem que xingou Marina, mas a segurança disse à polícia que a fita foi apagada. O delegado que investiga o caso informou que o professor Campos Menezes será intimado a dar explicações na delegacia. O psicanalista já tem uma passagem por injúria racial cometida há 10 anos. Procurado pela reportagem da Band, Campos Menezes não retornou às ligações. Tem que fazer justiça, senão vão continuar fazendo as mesmas coisas. E os contribuintes que não declararam o imposto de renda no prazo já podem baixar, a partir de hoje, o novo programa no site da Receita. A data limite para declarar o imposto de renda sem multa encerrou nesta segunda-feira. Charles não recebeu todos os documentos que precisava para declarar o imposto de renda. Resultado, vai ajustar as contas com o Leão mais tarde. O mais complicado é você conseguir reunir documentos e ter todas as informações necessárias para serem inseridas no site. A Receita Federal recebeu mais de 25 milhões e 200 mil declarações, o maior número da história. O primeiro lote de restituições sai em 15 de junho e, a partir daí, todos os meses até dezembro. O imposto de renda é o tributo mais antigo em vigor no Brasil. Começou a ser cobrado em 1922 e rendeu aos cofres públicos quase 72 bilhões de reais desde o começo do ano. Quem não fez a declaração vai pagar uma multa mínima de R$ 165. A máxima é de 20%, mas do imposto devido. Os valores são reajustados em 1% ao mês. Por isso, a Receita Federal aconselha o contribuinte a ficar em dia o mais rápido possível. Para isso, basta entrar no site da Receita Federal e baixar o novo programa que já calcula o valor da multa. Quem apenas precisa retificar a declaração já enviada pode usar o mesmo programa. Ficar em dia com o Leão evita problemas ao contribuinte. Até para conseguir um financiamento, para fazer um cadastro, especialmente agora que o crédito tende a se tornar mais seletivo com a introdução do cadastro positivo, vai ser muito complicado alguém ficar inadimplente com o Leão. Não tem jeito, pagar a multa e trabalhar para que no próximo ano a gente consiga, dentro do prazo, fazer a declaração corretamente.
E olha, os professores estão reunidos neste momento para decidir os rumos da greve aqui em Brasília. Ao que tudo indica, as negociações avançaram com o governo. Entre os novos itens apresentados está o aumento do abono saúde, de R$ 110 para R$ 200 a partir de julho. A greve já dura 52 dias. E essas foram as principais notícias da manhã de hoje aqui na capital federal. De Brasília, Renata Dourado para o Band News TV. Voltamos a São Paulo com Vanessa Costa. Muito obrigada, Renata, pelas notícias. Um excelente dia para você e todos aí em Brasília. Até amanhã.